Bom dia, Paula. Isso mesmo. Bom dia a você de todo o Brasil. Agora são 9 horas e 24 minutos, hora de notícias na TV Canção Nova. Nesta edição, você fica por dentro do que é notícia no Vaticano. Nossa correspondente em Roma traz as informações ao vivo para a gente. Tem também atualização sobre a epidemia mundial de coronavírus e a previsão do tempo para todo o Brasil. Canção Nova Notícias, edição da manhã, está começando. Nesse domingo, o Papa fez a tradicional oração do Ângelus, falou do Evangelho do dia e recordou que a lei ganha sentido na vivência do amor. Vamos para Roma conversar com a repórter Lísia Costa, que também vai nos contar as novidades sobre a agência do Papa, aliás, a agenda do Papa hoje. Bom dia, Lísia. Bom dia, André. Bom dia a todos, isso mesmo. O Papa Francisco sempre com a agenda muito cheia. Hoje ele começou uma reunião com os cardeais conselheiros, essa reunião vai de hoje até a próxima quarta-feira, e eles discutem, essa é a 33ª reunião, é importante dizer, eles discutem a reestruturação da Cúria Romana, ou seja, na quarta-feira teremos sempre alguma novidade sobre essa reunião. E uma outra notícia que foi publicada hoje é que o Papa Francisco pediu que as pessoas que estudam diplomacia aqui no Vaticano separem um ano para a vivência missionária. Essas pessoas que reservam, os padres, bispos que estudam diplomacia, eles serão futuramente enviados para representar o Papa nos países, são os núncios apostólicos. E neste estudo da diplomacia, o Papa pediu para incluir esse ano de missionário justamente para conhecer a realidade, fazer uma experiência, principalmente nas dioceses chamadas particulares, como região panamazônica, África, Ásia. E o Papa Francisco, no final do Sínodo da Amazônia, ele já tinha sinalizado esse desejo de que se vivesse, os diplomatas vivessem essa experiência missionária, ou seja, concretizou hoje esse desejo do Papa. Falando em sínodo, André, o próximo sínodo vai ser em outubro de 2022. Alguns temas foram apresentados na última semana para o Papa Francisco, para juntos definirem qual vai ser o tema do próximo sínodo. Uma possibilidade é que seja discutida a questão da migração, já que é um tema muito importante, um tema que tem deixado tantas pessoas tanto sofrimento no mundo, né? Mas é uma possibilidade, vamos esperar ainda a confirmação desse tema. Agora, falando do Ângelus, para encerrar, o Papa Francisco se reuniu com os fiéis na praça. Por aqui está um clima de primavera, embora ainda seja inverno, mas tinha muita gente na praça para aproveitar também a presença do Papa e um domingo ensolarado. O Papa falou da vivência da lei, mas a vivência com liberdade. Ele citou também algumas situações de dificuldade que o mundo vive hoje, entre eles a guerra. Citou a situação da Síria, uma menina que morreu de frio nos últimos dias, uma criança que morreu de frio nos últimos dias, e disse justamente que esse é o afastamento da lei, a lei principal que Jesus ensinou, que é a lei do amor. E disse que é muito complicado, sim, viver os 10 mandamentos, viver a lei de Deus, mas, sabendo disso, o próprio Cristo nos deu a graça. E um caminho de santidade é um caminho de abertura a essa graça, a graça de amar com liberdade. André. Tá bom, obrigado, viu, Lísia, pelas suas informações. A seguir, as atualizações sobre a epidemia de coronavírus e a suspeita de casos no Brasil. Você fica agora com as imagens aqui da capital paulista. A mínima hoje é de 20 graus e a máxima de 30 graus. Canção Nova Notícias volta já. Vamos às manchetes dos principais jornais estrangeiros nesta segunda-feira. O espanhol El País dá destaque à visita da comissária europeia do interior à Espanha para elaborar uma política de asilo. A manchete diz: a crise na Síria nos ensinou que nenhum país pode gerenciar a migração sozinho. Já a capa do britânico The Telegraph dá destaque às enchentes do final de semana no Reino Unido. 3 pessoas morreram e milhares foram tiradas de suas casas. O número de alertas de enchentes atingiu um recorde histórico e mais inundações significativas são esperadas nesta semana, segundo a agência ambiental. E o El Clarín fala da economia da Argentina.
O governo aposta no fator social para uma melhor negociação com o FMI. O número de mortos na China por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, chegou a 1.770 neste domingo, segundo informaram autoridades de saúde locais. O total de casos confirmados ficou em 70.548, aumento de 2.048 casos em um dia. Cerca de 400 norte-americanos desembarcaram nos Estados Unidos, depois de quase duas semanas em quarentena, na costa do Japão, em um navio cruzeiro. Os passageiros americanos ficarão confinados por 14 dias em bases militares do Texas e da Califórnia. O navio cruzeiro, com mais de 3.500 tripulantes de diversas nacionalidades, ficou em quarentena depois que alguns passageiros apresentaram sintomas do coronavírus. Segundo autoridades, o navio apresenta o segundo maior foco da doença depois da cidade chinesa de Wuhan, onde o vírus surgiu. O secretário da Saúde do Japão disse que novos 70 casos de infecção por coronavírus foram confirmados entre a tripulação. Diversos governos anunciaram que também pretendem repatriar passageiros do navio. Claudete Francisco para o Canção Nova Notícias. No próximo dia 22 de fevereiro, a Assembleia da República Portuguesa vota a lei da despenalização da eutanásia. Por outro lado, a sociedade de Portugal se movimenta contra esta lei. Nesses dias que antecedem a votação contra a não despenalização da eutanásia aqui em Portugal, vários grupos da sociedade têm tomado posição em relação à votação. Entre eles, os médicos e os enfermeiros que se posicionaram contra. Também vários hospitais particulares ou administrados por congregações católicas se posicionaram contra, dizendo que, mesmo aprovada essa lei, não permitirão tal procedimento dentro das suas instalações. Aproveitando ontem o Evangelho de São Mateus, a Igreja Católica fez uma catequese a favor da vida e não a morte, para conscientizar os católicos sobre esta votação. O presidente da República já marcou uma reunião com os líderes das religiões que são contra esta votação. E, além disso, uma grande manifestação está sendo preparada para o dia da votação. Todos lutando pela vida e contra a morte aqui em Portugal. Cíntia Santos, de Lisboa, para o Canção Nova Notícias. A seguir, dívidas dos aposentados e pensionistas com crédito consignado bateram um novo recorde. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco. Olha, no bloco anterior, a gente falou da situação do coronavírus em outros países. Agora, no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, reforçou em seu site a informação de que não há nenhum tripulante doente no navio Cota Pemimpim, navio de bandeira chinesa que chega hoje ao Porto de Santos. Havia uma suspeita de que 2 tripulantes da embarcação estariam infectados pelo novo coronavírus. Mas, de acordo com a Anvisa, até o momento não há motivo para a preocupação. Procedente de Singapura, o Cota Pemimpim esteve em portos chineses nos últimos 30 dias. Segundo o Ministério da Saúde, 3 pessoas ainda passam por exames por suspeita de coronavírus, 2 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul. Lembra do desabamento de um prédio de 24 andares em maio de 2018, no centro de São Paulo? À época, dezenas de famílias ficaram desabrigadas. Agora, o terreno, que fica no Largo do Paissandu, na capital paulista, vai ganhar vida com a construção de moradias populares. O terreno segue cercado de tapumes. Lá dentro, o mato cresceu. Sinais de construção mesmo, só num prédio ao lado e na igreja luterana, ambos afetados pelo incêndio e desabamento do edifício Wilton Paz de Almeida, no Largo do Paissandu,
em 1º de maio de 2018. 1 ano e 10 meses após o desabamento, a promessa de transformar o local em moradia popular começa a se tornar realidade. O terreno do edifício que pertencia à União foi doado à prefeitura recentemente. E no local será construído um conjunto habitacional para famílias de baixa renda. O prédio que desabou tinha 24 andares, mas aqui será construído um empreendimento de 14 andares com cerca de 90 unidades habitacionais. A expectativa é que as obras comecem em 1º de maio, 2 anos após o incidente que deixou 200 famílias desabrigadas. Os apartamentos terão 46 metros quadrados. Os beneficiados serão pessoas cadastradas em programas habitacionais da prefeitura, com renda até 3 salários mínimos. A seleção dos novos moradores será feita quando iniciarem as obras. As famílias que moravam no antigo prédio não devem ser contempladas. Neste empreendimento não, até porque a quantidade de famílias que moravam no local é superior à quantidade de unidades que é possível construir legalmente naquela área, respeitando a legislação vigente. Porém, essas famílias se encontram no auxílio aluguel com um atendimento definitivo de habitação. Então, em algum momento, assim como já ocorreu em alguns empreendimentos, essas famílias vão receber uma unidade habitacional definitiva por parte da municipalidade. De acordo com os critérios do programa habitacional, 15% do imóvel serão reservados a mulheres vítimas de violência doméstica, idosos e pessoas com deficiência. No ano passado, as dívidas dos aposentados e pensionistas com o crédito consignado bateram um novo recorde, mais de 138 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, muitos destes devedores não estão conseguindo cumprir com os compromissos. Elas não dão sossego, assim reclama seu Roberto quando se refere às instituições financeiras. Na realidade, eles fecham o cerco de quanto é lado. Se nós desligamos o celular, eles vão para o telefone fixo. E quando não conseguem falar com o seu Roberto, eles tentam de outra maneira, como um contato com Dona Nilceia, sua esposa. Ele liga no meu celular, liga no celular dele, liga no meu do escritório, liga para todo canto que pode. Segundo o casal, além das ofertas serem insistentes, muitas vezes elas chegam sem muita clareza do que é oferecido. Ele tenta me enganar. Olha, eu vou te dar um benefício. Olha, manda para o meu e-mail. Somente no ano passado, o débito de segurados do INSS cresceu 13 bilhões e meio de reais. Muitos desses endividados sofrem com o assédio das instituições financeiras, mas o governo federal já estuda medidas para conter esses abusos na concessão do crédito consignado. Quando o assédio é insistente, a dica desse professor de finanças é bem objetiva. Aprenda a dizer não. Aprenda, não precisa ofender, não precisa brigar, mas, olha, não até para você mesmo. Não estou dizendo não só para as pessoas. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o Brasil nesta segunda-feira. Na região sul, tempo instável, com chuva de moderada a forte a qualquer hora do dia no Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, o sol brilha forte e faz calor, mas com previsão de pancadas isoladas de chuva com raios a partir da tarde. No sudeste, tempo firme no norte e leste de Minas Gerais, inclusive na Grande BH. Tempo firme também na região dos lagos e no norte do Rio de Janeiro. Tempo instável, com chuva a qualquer hora do dia no extremo norte do Mato Grosso. Nas demais áreas do centro-oeste, o sol brilha forte e faz calor. Região norte com tempo firme em Roraima. No centro-sul do Pará, chuva a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, faz calor. E no nordeste, a segunda-feira vai ser de chuvas passageiras nos litorais da Bahia, de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. E pancadas de chuva típicas do verão estão previstas para todo o Brasil no período da tarde. Muito bem. Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. Tenha uma excelente semana. Agora a gente volta para Cachoeira Paulista, porque a Renata Vasconcelos já está esperando você no programa Manhã Viva. Bom dia, Renata.